Olá pessoal, eu sou a Sara Malveira, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da UFMG. Esse vídeo é uma atividade proposta pela disciplina de Biologia Celular e Molecular, ministrada pela professora doutora Silvia Nietzsche. Hoje eu irei falar da reação em cadeia da polimerase, a PCR. Inicialmente, eu irei falar da sua definição, o que é necessário para que ocorra a PCR, os passos da PCR, como é feita a visualização em laboratório, quais são as aplicações gerais da PCR, os marcadores moleculares que se baseiam na técnica da PCR e a aplicação da PCR na produção vegetal. Então, o que é a PCR e em que ela se consiste? A PCR é uma ferramenta metodológica utilizada na biologia molecular e na engenharia genética. Ela consiste na amplificação in vitro do DNA, em que se podem ser obtidas em poucas horas grandes quantidades de um gene, ou seja, a partir de um pequeno fragmento de DNA é possível obter uma grande quantidade de cópias desse DNA. Então, o que é necessário para a reação da PCR? São necessários a DNA polimerase ou TAC polimerase, que é uma enzima que auxilia na extensão da cadeia complementar. Ela é extraída da bactéria Thermus aquáticos, que é uma bactéria que vive em águas termais, ou seja, em águas quentes e são toleráveis a altas temperaturas. Além disso, são necessários os primers, que são fitas simples e curtas, que apresentam cerca de 20 nucleotídeos e que têm a função de dar início à síntese dessa nova fita de DNA. São necessários também os DNTPs, que são as bases nitrogenadas, e o próprio DNA. Então, quais seriam os passos da PCR? Aqui nós temos a fita dupla de DNA, nós temos as pontes de hidrogênios que ligam um nucleotídeo ao outro. Na primeira fase, ocorre a desnaturação, que a temperatura ela varia de 92 a 95 graus Celsius. Então, essas pontes de hidrogênio elas são desnaturadas por aquecimento. Em seguida, nós temos a fase de anelamento, que é uma fase onde ocorre um resfriamento, onde a temperatura ela varia de 57 graus a 66 graus Celsius. Nessa fase, ocorre a adição dos iniciadores, ou seja, dos primers, que irão dar início à formação dessa nova fita de DNA. Já na fase de extensão, é uma fase onde a temperatura ótima para a ação da DNA polimerase é cerca de 72 graus Celsius. Então, nessa fase, nós temos a adição da DNA polimerase e do trifosfato de desoxirribonucleosídeo. E assim, nós podemos perceber que a partir de uma fita de DNA são formadas duas fitas de DNA. Esse ciclo é o primeiro. Após esse, nós temos o ciclo 2, que consiste nesse mesmo processo. Então, nós temos a desnaturação por aquecimento dessas duas fitas de DNA. Em seguida, nós temos a adição dos iniciadores, que seria a fase de anelamento, e após isso nós temos a extensão, que seria a replicação, ou seja, a formação de 4 fitas de DNA a partir de 2. Essas 4 fitas de DNA, elas irão formar 8 fitas de DNA e assim sucessivamente. Na PCR normal, é possível acontecer até 36 ciclos, né? Então, a gente pode perceber que são formados aí bilhões de cópias de DNA. Após isso, né, a leitura é feita em géis de eletroforese, que é um método de separação dos fragmentos que visa a mobilidade desses fragmentos ao longo de um gel, que ocorre de acordo com a aplicação de uma corrente elétrica. Pelo fato do DNA apresentar uma carga negativa, esse DNA ele vai migrar no gel para um eletrodo positivo. Sendo assim, os fragmentos de DNA eles serão separados de acordo com o seu tamanho. 2 géis são utilizados na eletroforese.
o agarose, que é um polissacarídeo natural, onde é utilizado um corante de brometo de etídio, que ele é intercalado com a molécula de DNA e também é utilizado uma luz ultravioleta para a visualização. Já no gel de poliacrilamida, que é uma matriz sintética, é utilizado nitrato de prata, para coloração e visualização. Então, quais seriam as aplicações gerais da PCR? A detecção de doenças infecciosas, doenças virais, na clonagem de genes in vitro, na área forense, para identificações de criminosos, também na exoneração de pessoas que foram julgadas injustamente, no teste de paternidade, na identificação de patógenos, no estudo da expressão gênica. Pode ser aplicado também, na expressão de genes individuais, que pode ser medido usando-se uma RT-PCR quantitativa, ou seja, é formada uma fita de DNA a partir de uma fita de RNA através de uma enzima denominada transcriptase reversa. Então, quais são os marcadores que se baseiam na técnica de PCR? Eu irei falar alguns para vocês, que são o HATP, que é o polimorfismo do DNA amplificado ao acaso, o AFLP, que é o polimorfismo de comprimento de fragmentos amplificados, o ISSR, que são repetições simples entre sequências, e o SSRS, que são sequências simples repetidas ou microsatélites. E quais seriam as aplicações, então, da PCR na produção vegetal? Seria em métodos de extração de DNA para sua amplificação, é utilizado também para testes de primes em DNA, é utilizado para caracterizar a diversidade e estrutura genética de indivíduos distribuídos em populações, no melhoramento tecnológico na agricultura, no melhoramento genético das plantas e, consequentemente, na melhoria da qualidade de diversos alimentos. Bom, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham gostado e muito obrigada por assistir.